No caminho para as eleições presidenciais, a Renascença convida os principais candidatos para uma entrevista. Esta semana temos connosco o homem que fez uma carreira inteira nas Forças Armadas, chegou aos lugares cimeiros da carreira militar. Até há pouco tempo era chefe do Estado-Maior da Armada, ou seja, o cargo máximo no ramo da Marinha, mas foi há uns anos que ganhou destaque quando, em plena pandemia, coordenou a Task Force para a vacinação contra a Covid-19. É Henrique Gouveia Melo, muito bem-vindo e muito obrigado por vir aqui à Renascença. Está convicto que é o homem certo para ser Presidente da República. Muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Sim, estou convicto, se não tivesse, não concorria. Imagino que sim. Vamos começar por um tema que temos trazido com todos os candidatos. Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa teve um episódio hospitalar. Acha que devia ser obrigatório os candidatos à Presidência da República apresentarem relatórios de saúde por uma questão de transparência? Não acho que seja obrigatório. Acho que é uma devassa muito grande da vida. De qualquer forma, se isso é exigível, não é? Ou se for exigível. Porquê? Porque se o Presidente também morrer, há mecanismos para o substituir, naturalmente. Não é? Portanto, e ninguém tem a garantia que a sua saúde é boa, porque pode ter um cancro, pode ter uma doença súbita. E, portanto, é muito difícil. Isso era meter mais um fator nas presidenciais ou nas eleições que poderia ser usada de forma muito negativa e poderia corromper de alguma forma em nome da transparência, corromper a própria democracia. Porquê? Porque a partir daí, quem é que ia decidir ou não de um presidente era um relatório médico ou de um primeiro-ministro. Isso não me parece muito bem. No entanto, já me perguntaram, não é? Já me vieram perguntar, eu disse claramente que tinha que sair das Forças Armadas com a aptidão completa, fui fazer um exame completo antes de concorrer, para ter a certeza que estava bem e portanto, só concorri tendo a certeza que estava perfeitamente bem. Mas aí já parte de uma decisão sua. Não acha que deve haver uma espécie de regra para os candidatos? Não, acho que não. Sabe, olha, há coisas que são muito mais importantes em termos da transparência. Um exemplo é até que ponto é que negócios misturados com a política são permitidos e devem ser permitidos. Isso é muito mais importante. E às vezes parece que há um certo apagão no escrutínio. Neste momento, há dúvidas que estão a circular. Eu não tenho nenhum dado especial, mas vejo algumas incongruências e algumas dúvidas sobre as relações entre a política e os negócios de candidatos que estão, neste momento, a concorrer à presidência. Mas está a referir-se a quem exatamente? Que é conhecido, que é o problema do Angolian Desk, não é? Em que desapareceu de repente do site da firma de advogados e, portanto, esses problemas é que me preocupam, porque esses problemas têm a ver com ética. E, portanto, eu acho que deve ser totalmente esclarecido. Não estou a dizer que o candidato tenha feito qualquer coisa de mal, só que acho que o candidato tem que esclarecer totalmente essas questões. Aí sim a transparência aplica-se. No caso, por exemplo, do que fez Jorge Sampaio em 1996, que ao dia de hoje sabemos que ocultou deliberadamente um problema cardíaco que o veio a obrigar a suspender as funções presidenciais durante alguns meses. Considera que é um caso normal, era legítimo a ocultação desse tipo de problemas de saúde? Não, eu julgo que não. Ocultar, não. Ocultar de propósito, não. Mas não sei se quer referir à questão de eu ter um pacemaker. Não estou Sim, a referir. está bem, mas pronto. Para que fique claro, tenho um pacemaker há mais de 15 anos e fui considerado apto para todas as funções nas Forças Armadas. Andei de submarino, fiz operações, fiz tudo o que tinha para fazer. E, portanto, eu não tenho que esclarecer muito mais do que isso. Estou apto, saí das Forças Armadas apto, fiz as análises todas e estou apto para o serviço. Agora, essa transparência que julgo que deve existir, porque fui eu que disse que tinha isso. Eu não ocultei. Eu disse logo, nunca ocultei isso, tornei isso público. Portanto, não tenho nenhum problema com isso. E há atletas de triatlo e de grande esforço que também têm
dispositivos desses. Mas a questão aqui é que a transparência deve ser uma transparência global. E essa transparência global deve ser uma transparência que deve ser escrutinada no que realmente é importante para as funções. Muito mais saber se o Presidente vai ter saúde ou não, é muito mais importante saber qual é a saúde ética do Presidente. Porque isso sim tem a ver com as decisões do dia-a-dia. Vamos avançar para uma questão mais simples, a questão das sondagens que têm mostrado uma ligeira queda. Isso preocupa ou desvaloriza, como também não valorizou tanto quando estava no topo das sondagens? Sim, eu não valorizei, nunca valorizei quando estava no topo das sondagens. Nunca me ouviram falar nas sondagens, quando as sondagens me davam 30 e tal %. E, portanto, também não me vão ouvir a falar agora que as sondagens parecem dar menos. A sondagem depende muito da técnica da amostra. Eu não vou agora discutir aqui matematicamente, mas tenho capacidade para o fazer, mas não vou discutir matematicamente como é que as sondagens podem ser manipuladas. De facto, a maior parte das sondagens tem errado na previsão dos resultados eleitorais. E eu não vou fazer grande fé nas sondagens porque não tenho a certeza absoluta que as sondagens sejam assim tão isentas como isso e não estejam a servir como um instrumento político neste momento. E por isso, olha, sondagens, é o que eu tenho dito. Só há uma. Essa é nas urnas no dia 18 de janeiro de 2026. E está preocupado que esta tendência de descida se prenda com a sua prestação em alguns debates ou não vê essa relação, não faz essa relação? Não faço essa relação. As pessoas ficam muito eufóricas quando num debate há uma pessoa que entra num registro quase que histriónico, que faz, que esbraceja, que parece muito ativo, e as pessoas dão-lhe, pronto, teve a vitória, o gladiador teve a vitória. Não, o meu registro é um registro calmo, sereno, porque sempre fui assim, sempre fui calmo perante as adversidades, sempre fui sereno para poder pensar bem e sempre estive nesta minha postura, que é a postura que eu acho que deve ser a de um concorrente à presidência da República. Fora dessas posturas, não tem nada, cada candidato faz o que quer, mas não é essa a minha postura e, portanto, não me vou avaliar a mim por a necessidade ou não de dar espetáculo mediático. Eu acho que as pessoas hoje, os eleitores, são muito mais inteligentes do que nós podemos pensar. Veem muito mais para lá do folclore, conseguem ver verdadeiramente a substância. Ontem, José Luís Carneiro veio avisar que o PS só tem um candidato e é António José Seguro. Interpreta isto como uma espécie de apropriação do líder socialista dos votos das pessoas que tradicionalmente votam à esquerda? Olha, essa declaração é muito interessante. É muito interessante porque o doutor António José Seguro dizia que não era socialista ou que não era candidato do Partido Socialista, dizia que era um candidato independente. E o secretário-geral do Partido Socialista vai dizer, não, ele é o nosso candidato. E não há mais ninguém que possa ser apoiado pelo Partido Socialista. Pois, eu nunca pedi o apoio do Partido Socialista. Eu tenho o apoio dos socialistas, muitos socialistas, que não se revêem nesse candidato. E o que eu disse na entrevista, basicamente, no debate, não é numa entrevista, no debate, o Dr. António José Seguro tentou fazer uma coisa. Foi dizer assim, o senhor jantou com o Ministro da Defesa, quando eu era militar. O senhor teve um almoço secreto, que não foi secreto, com André Ventura. O senhor tem apoiante, tem um mandatário da direita. Portanto, o senhor é da direita. E eu é que sou da esquerda. Isso era o que ele quis, basicamente, insinuar no debate. Eu disse-lhe, não, olha que eu também represento pessoas da área do PS, porque eu tenho muita gente que me apoia da área do PS, ou seja, eu sou do centro, represento uma parte do PS e uma parte também da direita, porque o centro também há um centro-direita e há um centro-esquerda. Portanto, há um centro-esquerda e um centro-direita. Eu represento essa grande fatia de eleitores. Portanto, o que o secretário-geral do PS veio dizer, basicamente, é o que todos nós suspeitávamos. É que há um candidato partidário, o António José Seguro, é um candidato partidário
como todos os outros, nestas eleições, menos um, que sou eu, porque o meu partido é Portugal verdadeiramente, e os portugueses. É um candidato partidário, mas mesmo assim, sendo um candidato partidário, não consegue fazer o pleno. E como não consegue fazer o pleno do partido, o secretário-geral está preocupado a dizer não, este é o meu candidato. É o candidato do partido. Não se esqueçam que este é o candidato do partido. Vamos avançar para a greve geral. À hora que estamos a gravar, quinta-feira de manhã, ainda não conseguimos perceber o impacto total da greve geral. A UGT já disse que está disposta a negociar no pós-greve geral. Compreende este pé de vento da UGT e da CGTP ou vê aqui alguma motivação política, como sugeriu Luís Montenegro, que esta é uma greve política? São palavras do Primeiro-Ministro. Olha, tudo na vida é política. Portanto, dizer que isto é uma greve política é quase que reconhecer uma realidade. Tudo é política, mas também as negociações são políticas. Há um direito, que é o direito da greve. Esse direito, em termos da greve geral, não tem sido usado de forma frequente no nosso país. Eu julgo que o governo tem que fazer é perceber quais são os motivos que levaram a uma greve geral. E esses motivos têm a ver com o processo de negociação. Quando nós entramos num processo de negociação, nós temos que fazer cedências e temos que perceber a outra parte. Porquê? Porque um bom acordo é muito melhor que um mau desacordo. E nós temos que conseguir atingir esse bom acordo. E porquê é que temos que atingir esse bom acordo? Porque a nossa economia precisa de coesão social. E a nossa economia não pode ficar desequilibrada atingindo os direitos fundamentais dos trabalhadores. Porque isso vai deslaçar a nossa sociedade e vai depois ter impacto na economia. Por exemplo, não está provado, desculpa, Força. só para concluir o raciocínio, não está provado que a produtividade da nossa economia esteja relacionada com menos direitos dos trabalhadores. Portanto, Não há nada que prove isso. Não vê que seja por aí que se vai resolver. Não, há coisas muito mais importantes a resolver que não estão a ser mexidas. Como? Como, por exemplo, a burocracia excessiva do Estado, os diversos centros de decisão do Estado, quando os empresários precisam de fazer qualquer negócio, têm que lidar com 10, 15 centros de decisão dentro do Estado, as autorizações demoram imenso, exigem quase que uma proximidade, que essa sim é perigosa, entre o promotor do negócio e os decisores do Estado. Essas coisas é que são perigosas. E depois uma justiça lenta, se houver algum problema, e as empresas forem para a justiça, nunca mais saem de lá. E essas coisas são impostos indiretos, são custos de contexto, muito mais graves, que esses sim afetam a produtividade. E, portanto, estar agora a dizer que a produtividade é porque nós agora vamos flexibilizar. Eu vou dar um exemplo típico de uma flexibilização que não faz sentido nenhum. Nós estamos a discutir contratos a termo certo e a termo incerto. Esses contratos foram feitos para dar às empresas alguma flexibilidade quando o mercado tem flutuações sazonais. Agora querem aumentar esses contratos para 3 e para 5 anos, respectivamente. Mas há flutuações sazonais de 3 anos. Querem mudar a forma de contratação para tornar essa contratação a contratação mais frequente ou generalizar esse tipo de contratação. Só que esse tipo de contratação precariza os direitos dos trabalhadores sem dar nenhuma... sem acrescentar verdadeiramente nenhum fator de produtividade. Então, olha para esta negociação do Primeiro-Ministro e do Governo com as centrais sindicais como estando a cumprir um pró-forma, mas não tendo realmente disponibilidade para ceder o Governo? O que eu acho é que, eu não sei se é isso, o que eu tenho que dizer ao Governo de forma muito clara, e se fosse Presidente que diria ao Governo, e diria aos parceiros da concertação social, portanto, os empresários, os sindicatos e os trabalhadores, os senhores têm que se entender. Porquê? Porque só a nossa economia só consegue ser verdadeiramente produtiva quando estivermos todos alinhados no mesmo barco para meter esse barco à máxima velocidade possível que a economia nos permite fazer isso.
não pode ser com as pessoas dentro do barco a querer saltar do barco. Ou seja, a economia são trabalhadores, são também os empreendedores e os empresários, e ambos os lados têm que ter capacidade para produzirem uma boa economia. E uma boa economia, para mim, é uma economia com motor económico liberto, mas com coesão social. Eu volto a repetir, com coesão social. Se este anteprojeto do Governo não tiver acordo com nenhuma central sindical, mas for aprovada no Parlamento e o senhor for Presidente da República, veta? Eu não vou dizer o que vou fazer. Sabe porquê? Porque ao dizer isso, estou a dar uma indicação que vai afetar o processo negocial. Eu já disse claramente o que é que acho sobre o que está a ser negociado. Mas não vou dizer, se for Presidente, o que é que vou fazer. Porque isso afeta o processo negocial. Se eu disser que veto, os trabalhadores, naturalmente, vão exigir tudo o que puderem. Se eu disser que não veto, os empregadores e o Estado podem achar que têm as mãos livres durante o processo negocial. Quem anda a falar e a dizer qual é a sua posição, neste momento, basicamente está a interferir num processo negocial que deve ter consenso. E é preferível ter um consenso, que é difícil de alcançar, mas que é um consenso, do que ter uma vitória, um vitorioso e um derrotado. Porque o vitorioso e o derrotado vão se refletir depois nas empresas no dia-a-dia. E isso é que é mau, porque isso vai refletir numa economia que depois não atinge o seu máximo potencial. Vamos falar sobre a eutanásia. Já disse que é contra a despenalização da morte medicamente assistida por princípio, disse que é pró-vida. Neste momento a lei está aprovada, está nas mãos do Governo, que tem de a regulamentar para que ela comece a surtir efeito prático. A lei deve voltar ao Parlamento com a mudança do quadro parlamentar? Não, eu acho que a lei não tem que voltar ao Parlamento. No entanto, a questão da eutanásia é uma questão muito difícil para todos nós, para qualquer cidadão. Por um lado, eu sou adepto fervoroso que a vida deve ser vivida com dignidade até o último minuto e nós devemos fazer tudo para que isso aconteça. Sem sofrimento e com dignidade. No entanto, também não posso ficar imune à ideia que a ciência pode não conseguir fazer isso em determinados casos muito específicos. E que essas pessoas podem ficar numa verdadeira tortura em vida. E, portanto, é muito difícil decidir onde é que está essa linha. O que eu acho é que nós devemos ter verdadeiramente comissões de ética para decidir bem sobre isso e pôr a linha o mais possível até onde a nossa tecnologia, a nossa ciência nos permita preservar a vida com dignidade, porque é isso que todos queremos. Ninguém quer cair num processo em que tem uma vida sem dignidade e uma vida sem usufruir sequer da própria vida. Não é? E por isso é muito difícil dizer de forma muito clara se é para a esquerda ou para a direita, porque tem que se perceber muito bem como é que se define essa linha limite. Quais são os mecanismos dessa linha limite? Num tema tão sensível, faria sentido ouvir as pessoas pedir um referendo sobre o tema? Olha, eu não sou muito adepto dos referendos sobre determinados temas, porque isso é uma democracia demasiado direta que normalmente, historicamente, não deu resultados. O exemplo é o Brexit. Não é? Foi um erro de percurso que o Reino Unido já se arrependeu. Em determinados momentos, a parte psicológica da população pode estar condicionada até por uma coisa conjuntural e no referendo decidir uma coisa com uma importância gigantesca para o país, fora dessa conjuntura, que depois, passada a conjuntura, já não faz sentido. Mas, neste caso, não é uma coisa conjuntural. Não sei se não poderia ser uma hipótese. No entanto, não tenho verdadeiramente... Eu não consigo ter soluções hoje para tudo o que me perguntam. Não porque seja indeciso. Não, mas porque requerem uma forte reflexão sobre isso e uma forte também informação. Preciso falar com um conjunto de atores que estão no sistema, ouvir opiniões... e eu não tive ainda capacidade para o fazer, porque... Quando se é presidente, tem-se um outro acesso à informação que neste momento não tenho. Mas eu o que lhe digo é o princípio, porque me oriento. Eu
Não sou pró-vida em termos do movimento, que eu nem sabia que havia um movimento pró-vida. Sou pró-vida no sentido de que acho que a vida deve ser usufruída porque é um bem único e insubstituível até ao fim, com a máxima dignidade e com a máxima qualidade. Nesse sentido, tem defendido que o país deve investir nos cuidados paliativos para garantir que as pessoas em situação de extrema fragilidade têm acesso aos cuidados que precisam. Faria sentido para si exigir isso como uma espécie de moeda de troca para promulgar a lei da eutanásia? Faria sentido. Para mim faria sentido. Porquê? Porque a pior coisa que nós podemos ter é uma sociedade cuja sua ética e a sua moral se torna utilitarista. Eu tenho medo, tenho um receio tremendo, que a certa altura, em determinadas situações, nós achemos, a sociedade, que é mais fácil a pessoa morrer porque dá menos problemas do que a manter viva. E isso é que não pode acontecer. E por isso a resposta que a sociedade tem que dar é conseguir preservar a vida com dignidade até o fim. E essa vida com dignidade não é deixar as pessoas abandonadas em casa com filhos ou entregue a pessoas que não têm depois condições para as manter quando elas têm grandes graus de deficiência ou grandes graus de dependência. E por isso nós temos que ter estas respostas. E sabe que o Estado não está a dar estas respostas neste momento. Nós não estamos a ter capacidade para o fazer. Os últimos números dizem que há mais de 800 pessoas idosas que estão em camas hospitalares porque não têm solução. Os chamados internamentos sociais. Os internamentos sociais. Portanto, nós ainda temos uma resposta muito fraca. O meu receio, eu digo isto com a máxima sinceridade, o meu maior receio é que depois se caia numa função utilitarista da vida. E isso aí é que é contra todos os meus princípios e contra os meus valores morais e éticos. O atual Presidente da República é assumidamente católico e em temas como a eutanásia isso pesou de alguma forma. No seu caso, esse lado religioso pesaria ou leva à letra de que o Estado é laico? Eu sou católico, mas sou por um Estado laico. Porquê? Não só porque a Constituição assim o diz, não é? É a nossa forma como organizamos o Estado. Mas até porque senão, o que é que nós iríamos fazer? Iríamos excluir também partes da população que não têm a religião uns dos outros. Portanto, iríamos encontrar mais um fator de divisão do país. Eu sou por encontrar fatores de união e não de divisão. O Estado laico une o país. O Estado religioso divide o país. A maior parte de nós é cristã ou católica. Muito bem. É a nossa identidade. No entanto, transformar um Estado laico num Estado religioso é fraturar parte do país. Mas pergunto mais na forma como exerce a sua função presidencial. Isso tem a ver com a minha função presidencial. Se eu defendo que o Estado deve ser laico, as minhas respostas devem estar desimbuídas, não é? Se permite esta palavra, esta invenção, não é? Desimbuídas de qualquer preconceitos religiosos. Porque senão eu estou a servir um Estado laico com preconceitos religiosos, não faz sentido. Vamos avançar para um tema onde provavelmente se sente confortável. Se vencer as eleições, será Comandante Supremo das Forças Armadas. Portugal deve preparar-se para a guerra, no estado em que estamos? Preparar Portugal, essa pergunta é capciosa no sentido, não é por maldade sua, mas é capciosa no sentido desse. Portugal deve-se preparar para a guerra. Ou seja, induz nas pessoas que nós queremos a guerra. Não. Eu vou-lhe dizer qual é a frase. Portugal deve-se preparar para não entrar em guerra. E para não entrar em guerra, tem que se preparar. Não pode pensar que isso vai acontecer porque os outros são bonzinhos e que nós não despertamos cobiça ou interesse nenhum. Olha, o nosso mar desperta imediatamente cobiça. Portanto, como é que nós fazemos isso? Normalmente através de uma estratégia de dissuasão. A melhor estratégia para evitar a guerra é nós investirmos o suficiente para ninguém pensar que pode vir fazer-nos uma guerra e sair incólume disso, sair com proveito dessa guerra. E se nós investirmos o suficiente, é a melhor forma de evitarmos essa guerra.
E é isso que nós não fizemos nos últimos 50 anos na Europa. E E agora estamos com estamos esses a fazer problemas. agora Nós com agora estas... acordamos. Acordamos porquê? Porque o nosso amigo americano disse, já chega de boleia, isto usando as próprias free ride, como eles dizem, já chega da boleia americana, os senhores têm que fazer a vossa quota parte na defesa do mundo ocidental, ou seja, no flanco leste europeu. Então, estão-nos a exigir que nós façamos os investimentos necessários para ganhar o tal efeito dissuasor sobre a Federação Russa. Agora, eu não tenho nenhum pessimismo. Eu acho que nós temos toda a capacidade para o fazer. É só uma questão de vontade. E a forma como nós agora estamos perante um empréstimo, se não estou em erro, de 5,8 mil milhões de euros para investir em defesa. No seu lado mais técnico, considera que as escolhas estão a ser bem feitas? Onde vamos entregar o dinheiro? Eu acredito que os militares que estão a tratar disso, que são camaradas que eu os conheço muito bem, muitos deles meus amigos, são pessoas com uma elevada qualidade e uma elevada capacidade. No entanto, acho que o processo político está inquinado. E porquê é que o processo político está inquinado? Porque não se pode só perguntar aos militares o que é que eles desejam. Tem que haver uma integração no que é o aspecto mais geral político. Eu vou dar um exemplo muito simples para as pessoas perceberem. Imaginem que há uma pessoa que quer construir uma casa. Não fez o plano de arquitetura. Não fez o plano de engenharia de acordo com o plano de arquitetura. E depois foi imediatamente comprar materiais de construção. É isso em que nós estamos a cair. O plano de arquitetura, em termos militares, chama-se Conceito Estratégico de Defesa Nacional. É de 2013, teve umas pequenas atualizações, mas ainda considera a Rússia um parceiro. Depois de 2022. O Conceito Estratégico Militar estava relacionado com esse Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Portanto, está desatualizado. As nossas missões estão desatualizadas. Portanto, podemos estar a investir sobre pressupostos errados. Nós estamos a investir sobre pressupostos que nos são enviados de fora para dentro. Mas nós não estabelecemos um plano geral que olhe não só para a defesa numa perspectiva de capacidades, mas também de como é que vai ajudar ou não a economia, como é que vai ajudar o país a desenvolver a sua capacidade tecnológica, como é que nós vamos participar neste reforço global da defesa, produzindo também uma economia mais forte. Portanto, todas essas coisas estão por fazer. E nós estamos a ir de forma um bocado à portuguesa, não é? De forma improvisada, com uma urgência que nos foi criada. Ora bem, e agora eu vou-lhe falar de uma coisa, porque pediu, não é? E a urgência é 3 anos. Sabe porquê que são 3 anos? Porque se a Federação Russa tentar qualquer coisa, é agora enquanto a administração de Trump existe. São mais de 3 anos. Nós em 3 anos não vamos adquirir nada. Sabe porquê? Porque qualquer coisa que a gente encomende vai demorar mais de 3 anos a chegar. Portanto, até isso é uma irracionalidade. Portanto, nós o que temos que fazer é adquirir as coisas e melhorar as coisas que nós temos e pô-las no topo da sua capacidade militar, que não estão. Há muita coisa que está mal mantida, que não está operacional. E, portanto, em vez de andar a comprar imediatamente coisas novas, a primeira coisa que tínhamos que fazer é pôr tudo o que temos a funcionar. E esse investimento também custa dinheiro, mas é dinheiro que também fica cá. E depois, sim, pensar, ok, daqui a 5, 10 anos, que coisas é que nós devíamos ter para outro tipo de ameaças que possam aparecer nessa altura, fruto do mundo que está a mudar muito, em que no sistema internacional, em vez da regra da lei, passou a ser a regra da força. Mas isso obriga ao tal plano de arquitetura, que não foi sequer discutido e deve ser discutido publicamente, porque é uma coisa, essencialmente, é um instrumento essencialmente político. Ok. Já defendeu que preferia tropas portuguesas na zona do Atlântico do que enviar portugueses para a Ucrânia. Defende isso mesmo que signifique falhar aos compromissos com a NATO? Não. Nunca defendo falhar aos compromissos da NATO. Só que a NATO tem uma área muito grande de atuação. E havendo pessoas e recursos
ou não é pessoas, havendo recursos de países numa determinada fronteira, e eu estando noutra fronteira, mas que também precisa de fazer determinadas ações, onde é que eu me devo concentrar? É na fronteira distante ou na fronteira mais perto, que também tem funções que devem ser feitas? Eu acho que me devo concentrar na fronteira mais perto, porque é aquela que nos interessa mais. E mesmo assim estou a participar na defesa coletiva. A defesa coletiva não é ir só para a linha da frente, porque há outras linhas da frente. O Atlântico também é uma linha da frente. Porquê? Porque se a Federação Russa conseguisse paralisar as linhas de comunicação, produtos, matérias-primas, dados, no Atlântico, partia a NATO a meio. E sabe qual é a rotunda da NATO? A verdadeira rotunda da NATO, onde tudo circula, a partir de onde tudo circula, é um arquipélago que é português e fala português, que se chama os Açores. Portanto, em vez de eu estar a concentrar todas as minhas forças e as minhas capacidades no leste europeu, que há lá muitos países que pertencem à NATO, esses países também não vão concentrar as suas forças e as suas capacidades aqui. Portanto, cada um faz o trabalho que pode fazer na geografia que pode fazer, em vez de ir para outras geografias. Agora, claro que é impossível não ter participação no leste europeu, só que deve ser uma participação reduzida, muito qualitativa, ou seja, fazer coisas que sejam verdadeiramente diferenciadoras, de elevada qualidade, mas não massivas, porque para isso estão lá os países. E nós aqui fazemos a parte massiva aqui, na nossa fronteira, onde somos mais úteis também em termos do contexto geral da NATO. Se a Europa entrar em guerra e Portugal estiver sob ameaça, defende nesse caso o serviço militar obrigatório? Se a Europa entrar em guerra e estivermos sob ameaça, não é serviço militar obrigatório. Eu acho que imediatamente é a lei marcial. É a lei marcial. Isso não faz sentido. Quer dizer, Mas... o grande problema do serviço militar obrigatório é que nós estávamos a perder efetivos. Eu, quando falei sobre o serviço militar obrigatório, que foi há 1 ano e meio, o que eu disse foi um alerta ao governo. Disse: nós estamos a perder efetivos e os senhores tenham cuidado, porque a continuar por este termo, neste caminho, os senhores ainda vão ter que recuperar o serviço militar obrigatório. Mas há outras coisas mais inteligentes a fazer. Eu sempre defendi as outras coisas mais inteligentes a fazer. Não o serviço militar obrigatório. Há gente que me quer colar ao serviço militar obrigatório, como se eu quisesse levar os jovens obrigados para dentro das Forças Armadas. Não foi isso que eu disse. Eu disse há um problema, e se os senhores políticos, porque eu era militar na altura, se os senhores políticos não resolverem o problema, vão acabar por ter que implementar o serviço militar obrigatório. Mas eu acho que há uma coisa mais inteligente que se pode fazer. Eu já expliquei o que é, que é criar uma reserva. As pessoas que entram e saem de contrato das Forças Armadas podem criar uma grande reserva para um momento de crise. Porquê? Porque essa reserva só funciona para um momento de crise. Porque se for um momento de uma crise muito prolongada, somos todos nós que temos que defender o país. Não são meia dúzia de militares que nós temos. Não é? Nós temos um efetivo muito baixo, não sei se tem ideia. O nosso efetivo militar deve rondar agora entre os 23 e 24 mil militares. Só a PSP, sozinha, tem mais efetivos que os militares todos juntos. A GNR tem mais efetivos que os militares todos juntos. A GNR e a PSP são o dobro dos efetivos militares. Para as pessoas perceberem de que é que nós estamos a falar. Não é? Vamos avançar para o exercício da presidência se fosse eleito Presidente da República. Qual é que seria a sua primeira viagem oficial? Não vou revelar isso aqui, né? Mas posso lhe dizer quais são, digamos, as prioridades. Eu sou um europeísta no sentido em que considero que a Europa, nós estamos inseridos na Europa e a Europa é a nossa cama elástica. Mas sou também um atlantista, porque acho que é o Atlântico que nos dá uma grande liberdade de ação e nos confere independência. Se não éramos uma província, não vou dizer de que país, mas pronto, os senhores imaginem que país é que... Portugal só se tornou independente quando saiu verdadeiramente da Europa e se lançou no Atlântico, mas nunca esqueceu que fazia parte da Europa. Portanto, isto é uma política que tem mais de 500 anos. Foi iniciada por Dom João II.
E essa política é que nos garantiu e preservou a nossa independência. E é isso que nós vamos ter que continuar no futuro. Dito isto, os países mais importantes na área do Atlântico são aqueles que podem definir o nosso grau de liberdade ou não. E Está a falar dos Estados Unidos, Brasil, Angola. Portanto, há um conjunto de países que são importantes para nós em termos do nosso grau de liberdade. Se vou primeiro a um país da Europa ou a um destes países, isso é uma coisa que eu vou ter que decidir, mas eu inclino muito para ganhar liberdade estratégica. Porque é essa liberdade estratégica que nos permite sobreviver. E a sobrevivência é uma das condições básicas do Estado. Se for eleito, já tem na cabeça os nomes das pessoas que quer chamar para o Conselho de Estado. O seu mandatário nacional, Rui Rio, seria uma opção? Seria uma opção, como outras. Eu terei direito a chamar 5 pessoas. Eu vou selecionar as 5 pessoas que me podem abrir o leque de conselho, não é? Aquilo é um órgão de conselho. Eu preciso ter 5 pessoas que me abram o leque nesse conselho. Agora, não vou chamar pessoas porque, em termos do marketing político, 2 da campanha, me faz jeito dizer que vou ter a pessoa A ou a pessoa B, ou o tipo de pessoa A ou o tipo de pessoa B. Não prometeu nenhum favor? Não prometi favores a ninguém, nunca prometi, nem nunca prometo favores a ninguém. Durante o último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu que Portugal poderia ter de fazer uma reparação histórica às ex-colónias. Como é que olha para este tema? Admitiu quem? O Presidente da República. Sim. Não era o Almirante Gouveia. Fiquei um bocado preocupado. Não, admitiu que Portugal poderia ter de fazer uma reparação histórica. Isso acho um disparate autêntico. Desculpe dizer com estas palavras todas, eu não estou a dizer que o Sr. Presidente tenha sido disparatado. Né? Desculpe lá só para... Mas acho que a ideia em si é uma má ideia, quer dizer, não faz sentido nenhum. Reparações históricas. Bem, então há 1000 anos atrás. E há 2000 anos atrás. Portanto, afasta a ideia completamente se for chefe de Estado. Afasto essa ideia e não parece que seja uma ideia minimamente... E dirá isso aos chefes de Estado, claro que homólogos brasileiros, claro que direi. Angolano? Porque a pergunta que se punha ao contrário é, bem, e se nós não tivéssemos chegado aqui, o desenvolvimento que foi feito, os senhores também nos pagam o desenvolvimento que foi feito? Quer dizer, isso não faz sentido, em termos históricos não faz sentido. Olha, o chefe de Estado angolano disse que não queria. Portanto, é só para dizer que nem as pessoas que poderiam beneficiar disso têm... Já agora, eu vou-lhe contar... Mas Lula da Silva já sugeriu a ideia. Francamente, olha, eu vou-lhe contar um pequeno episódio. Nas minhas funções, eu fui o comandante de uma força europeia durante 2 anos. E um dia fui a um quartel-general da Marinha em França e na entrada estavam 2 canhões de cerca de 2 metros de altura, a fazer de colunas. E não sei, qualquer coisa me chamou a atenção. Eu voltei para trás e aqueles canhões tinham as armas de Portugal. Eram 2 canhões portugueses. Agora imagino que eu agora vou lá dizer aos senhores tirem daqui estas colunas e devolvem-nos lá os canhões porque isto é português. Muito bem. Francamente. Vamos avançar. Admitiu em entrevista ao Observador que poderá fazer um único mandato presidencial se for eleito. Agrada-lhe a ideia que foi lançada por Marcelo Rebelo de Sousa de haver apenas um mandato para o Presidente da República de 7 anos? Não, eu não gosto de ideias de pessoas que gozam um determinado período e depois vão induzir para os outros períodos. Eu acho que 2 mandatos fazem sentido. Eu fazer 2 mandatos ou um mandato é uma coisa que só poderei decidir na altura. Mas não ponho de parte essa hipótese. Gostava de falar também sobre os abusos sexuais na Igreja, pela forma como o processo de uma tentativa de reparação começou em 2019, estamos a caminho de 2026, o modelo de compensações deve surgir no primeiro trimestre de 2026. Como é que olha para este processo? Considera que está atrasado ou foi um passo com coragem? Foi um passo com coragem. Agora, o que eu acho que é preciso é olhar para as vítimas e tentar ajudar as vítimas. Muito mais do que o dinheiro, é tentar ajudar verdadeiramente as vítimas. E fazer uma coisa que é colocar
os travões e as seguranças necessárias para que isso não volte a acontecer. Há duas coisas que têm que acontecer. Uma é reparar o que se fez de errado sobre as vítimas. E a outra é criar os sistemas e os mecanismos para que isto não volte a acontecer. Porque isso descredibilizou a Igreja e criou insegurança sobre o papel da Igreja. Isso é que eu acho a pior coisa que aconteceu, para além das vítimas, foi isso. Portanto, nós temos que, nós todos, a Igreja naturalmente, de garantir que isso não voltará a acontecer. E tem que criar os mecanismos. É a Igreja que tem que o fazer. Não há nada que a gente consiga fazer sem os próprios autores dos sistemas. Claro que, para além disso, há questões de justiça que têm que ser resolvidas, do próprio foro judicial. Mas isso, a justiça tratará desses assuntos. Uma última pergunta. Já disse várias vezes e reiterou que não é maçom. Há uns anos que vem sendo discutida a possibilidade de os políticos serem obrigados a declarar se fazem parte deste tipo de associações como a maçonaria. Está de acordo com esta possibilidade de um político que faça parte da maçonaria ou de outra instituição tenha de assumir que faz parte também da transparência? Aí estou de acordo totalmente. Porquê? Porque se falamos em transparência, é bom que toda a gente saiba quais são os nossos interesses, porque nós vamos fazer uma função pública. E se somos obrigados a dizer quais são as nossas contas bancárias, dizer tudo e mais alguma coisa, depois não somos obrigados a dizer quais são os nossos interesses participando num grupo X, Y ou Z. Não, acho que devemos dizer... E aliás, olha, a maçonaria está de tal maneira espalhada em Portugal que me parece que até para os próprios maçons isso não seria um problema. Agora, tem que se dizer claramente, um indivíduo que... Eu não sou maçom, portanto, estou à vontade para dizer isso. Já me tentaram colar essa, como tentaram colar que era amigo de Sócrates, não é? Portanto, essas tentativas, para mim, são verdadeiramente baixa política. É tentar atirar lodo para cima de pessoas, e eu, como fardava de branco, não gosto de ter lodo na minha farda branca. E o que lhe quero dizer é, sim senhora, transparência total. Já que me perguntaram sobre a minha saúde, porque eu não acho que foi inocente. O artigo sobre a saúde, quando saiu sobre a saúde dos candidatos, não acho que foi inocente. Transparência total. Negócios, relações de negócios com a política, lobby, que estava proibido, todo esse tipo é transparência total, incluindo se pertence ou não a organizações secretas. E eu vou-lhe dizer, andam sempre a falar e a tentar-me tirar esse lodo, não é? Eu não tenho nada contra os maçons. Os maçons até podem fazer coisas fantásticas, desde que assumam. E eu até acho que não vão ter problemas nisso. A própria maçonaria não vai ter problemas nisso, porque a maçonaria também fez coisas muito positivas pela sociedade. Foi uma força, a certa altura, uma força revolucionária no sentido político do termo. Agora, vou-lhe dizer que há muitos maçons no governo e há maçons candidatos. Às presidenciais. Às presidenciais. E eu sou o único que me andam a tentar, eu que não sou maçom, andam-me a tentar a tirar, a salpicar a minha farda branca, está a perceber? Mas não quer dizer a quem é que se está a referir. Não, porque as pessoas é que têm que assumir. Eu não sou um denunciante, sabe? Eu não sou um denunciante. Mas agora acabou de lançar a suspeita de que há alguém, não é? Mas os senhores também não fazem o vosso trabalho, não é? Façam o vosso trabalho. Chegamos ao fim de mais uma entrevista aos candidatos à presidência. Obrigado ao Henrique Gouveia Melo por ter vindo aqui até à Renascença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Glória. No vídeo esteve o Fábio Oliveira. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Aproveito para lembrar que podem sempre ouvir, ver ou ler as nossas entrevistas com os candidatos em rr.pt ou no YouTube da Renascença. Além de Henrique Gouveia Melo, já aqui tivemos André Ventura, António José Seguro, João Coutinho de Figueiredo, Jorge Pinto, António Filipe e Catarina Martins. Obrigado e voltamos para a semana. Muito obrigado também pelo vosso convite.